Oi pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Hoje eu queria falar com vocês sobre um trecho da Bíblia. Não é um versículo específico, né? Mas é um trecho, são mais de um versículo, que eu acho muito especial. E durante muitos anos eu li esse trecho e Deus não tinha falado comigo ainda sobre ele. Ou havia uma mistura entre o que Deus falava comigo e o que eu queria entender dele, né? Existia da minha parte uma tendência, né, a conduzir a uma compreensão que Deus me mostrou depois que ela não estava muito correta. E eu queria compartilhar com vocês hoje, porque esse trecho da Bíblia, aliado à história de uma série de personagens da Bíblia, me trouxe uma compreensão muito maravilhosa, né, da forma como Deus age, do mover de Deus nas nossas vidas. E eu queria compartilhar porque eu acho que essa palavra de hoje pode trazer consolo, sabe? Perdão para nós mesmos, com relação a coisas que às vezes a gente cometeu no passado, né? E que talvez a gente não se perdoe ainda. Ou coisas que talvez nos tragam ainda algum constrangimento, alguma tristeza, alguma vergonha, algum arrependimento. E o que é pior, né? Talvez nos faça ver o nosso futuro de uma forma limitada. Então vamos lá. Esse trecho que eu gosto muito, ele tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 27 ao 29. E fala o seguinte: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Parece uma palavra meio difícil, né? Como assim Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios? Como que ele escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes? E como que ele escolheu as coisas insignificantes, né? Desprezadas, né? Para que a gente não se ensoberbeça diante dele, né? Para que a gente não ache que nós é que somos bons. E aí Deus me trouxe uma revelação dessa palavra ao longo de várias pregações que eu assisti e lendo a Bíblia também, e eu queria percorrer com vocês a mesma trajetória que Deus me levou a percorrer quando Ele me trouxe um pouco mais de entendimento sobre essa palavra. É muito interessante porque Paulo falou isso aqui, né? Falou na sua carta aos Coríntios, falando que Deus escolhe aquilo que é louco para envergonhar os sãos, né? E escolhe o que é fraco para envergonhar os fortes. E é muito tremendo quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente começa a estudar a Bíblia, que a gente percebe que Deus ele é coerente. Deus é muito coerente. Aquilo que ele fala, aquilo que ele coloca como lei, como palavra, né, como ensinamento, ele pratica. Ele é o principal exemplo daquilo que ele fala. E olha só que interessante. Quando a gente olha para Jesus, que foi o verbo que se fez carne, né? Jesus é Deus que se fez homem para habitar no meio de nós, para conhecer o que era ser homem, né? E para provar que era possível andar nesse mundo sem pecar, sem cair, sem negar o amor de Deus. E Jesus conseguiu isso. E quando a gente entende quem é Jesus, né? Jesus é Deus que se fez homem. Jesus é Deus, né? Ele, Deus, o Espírito Santo formam a Santíssima Trindade. Quando a gente tem a dimensão de quem é Jesus, isso é impactante. E aí quando a gente começa a estudar um pouco da história, né, da genealogia de Jesus, a gente começa a entender por que Paulo disse isso aqui. Por que Paulo diz que Deus ele pega as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sãs, né? E pega as coisas fracas para envergonhar os fortes. Gente, olha a genealogia de Jesus. Eu vou falar numa linguagem bem coloquial, porque isso aqui é uma conversa. Olha só, se você olhar a árvore genealógica de Jesus, né, de José, que é o pai de Jesus, né, foi quem criou Jesus, então Jesus ele é tido como filho de Davi por causa da genealogia de José, né? Se você for olhar lá atrás, na árvore genealógica de Jesus, gente, tem tanta confusão, tem tanta bagunça,
tem tanta vergonha, tem tanto erro, tem tanto pecado, que você fala assim, meu Deus do céu, né? E isso serve pra gente, porque muitas vezes a gente olha a nossa vida e fala, nossa, de onde eu vim, eu não vou chegar nunca em lugar nenhum, sabe? Com a família que eu tenho, o berço de onde eu saí, eu nunca vou chegar em lugar nenhum. Ou o contrário, quando a gente se acha muito bom, ah não, mas eu sou uma pessoa de berço, eu nasci, né, no creme de la creme, né? Fui criada nos melhores colégios da Suíça. É lógico que eu vou chegar, né, ao topo. Tomara que chegue, né? Mas que fique claro que não é de onde nós viemos, não é a nossa família, não são os nossos ancestrais que determinam o nosso futuro. O que determina o nosso futuro, o que determina até onde nós vamos chegar é a graça, a misericórdia e o favor de Deus. Vocês sabiam que na genealogia de Jesus existe um homem que ele era trapaceiro? Ele roubou a primogenitura do irmão, ele enganou o irmão para ficar com a primogenitura. Foi Jacó. Lá no comecinho, Jacó era filho de Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. E a Bíblia fala que já no ventre os 2 brigavam. E quando os 2 nasceram, eles eram gêmeos, Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú, né? Porque ele perseguiu o irmão desde o ventre da mãe. E Jacó, ele roubou a primogenitura de Esaú. Essa é uma grande história, é uma história bem demorada, não vou entrar no detalhe agora, mas para você entender, Jacó era ancestral de Jesus. Está lá atrás na genealogia. Deus mudou o nome de Jacó, ele passou a se chamar Israel. Israel, que era Jacó, ele se casou com 2 mulheres, 2 irmãs. Primeiro ele queria se casar com Raquel, né? Só que aí o pai de Raquel enganou ele. Ele trabalhou 7 anos pro pai de Raquel para poder se casar com ela. Só que no dia do casamento, na noite de núpcias, ao invés de colocar Raquel na tenda da noite de núpcias, o pai colocou Lia, que era a filha mais velha, que a Bíblia fala que ela tinha olhos caídos. Ela devia ser um pouco feinha, né, pros padrões da época. E aí, quando no dia seguinte, depois que a noite de núpcias já tinha se consumado, e Jacó viu que era Lia que estava lá, ele ficou muito bravo, falou assim, como é que você faz isso, né? Eu não trabalhei por Lia, eu trabalhei por Raquel. E aí Labão falou, não, então você vai trabalhar mais 7 anos para ficar com a Raquel. E deu Raquel, mas ele teve que levar Lia. Então Lia foi a primeira esposa e Lia ela era desprezada no começo do relacionamento, né? Depois eu acredito que Jacó desenvolveu amor, né? Era afeto, ternura por ela. Mas no começo ela não era escolhida, não era ela que ele queria. Então ela foi rejeitada, né? Então veja que na genealogia de Jesus existe uma mulher que foi rejeitada, existe uma mulher que foi amargurada, existe uma mulher que não era a mais bonita, que não era a escolhida, que não era a preferida, né? E ela deu à luz a 4 filhos, depois ela deu à luz a mais 2, mas o seu 4º filho, que era Judá, ele foi o filho de onde veio a genealogia de Jesus, né? Foi a partir de Judá. Mas o que eu acho mais interessante na genealogia de Jesus é que lá na frente surgiu uma prostituta na sua genealogia. Olha que interessante, gente. Jesus teve na sua árvore genealógica um homem que roubou a primogenitura do irmão. Ele teve uma mulher que tinha sido rejeitada, né? Que talvez por um longo tempo se tornou uma pessoa amargurada, porque não era amada, porque forçaram alguém a se casar com ela. Então uma pessoa triste, amargurada, ressentida. Raabe era uma prostituta. Raabe morava em cima da muralha de Jericó. As muralhas naquela época elas eram muito largas, muito espessas. Eram tão espessas que tinham pessoas que moravam em cima da muralha, né, que construíam suas casas, suas tendas em cima das muralhas. As pessoas mais pobres, né, os miseráveis, construíam suas tendas ali em cima. E Raabe morava ali em cima. E quando os israelenses estavam espiando Jericó, essa era a muralha de Jericó, estavam espiando Jericó para invadi-la, Josué mandou 2 homens, né, 2 espias do povo de Deus para ir até Jericó para espiar e ver como é que funcionava, para eles poderem atacar. E esses homens ficaram escondidos na tenda de Raabe, que era uma prostituta. E aí Raabe fez um pacto com eles de que eles não matariam, né, que os israelitas
israelitas não matariam a família dela quando eles invadissem Jericó, e assim aconteceu. E ela se casou com um desses espias, que era Salmo. E ela ela e Salmo deram à luz a Boaz. Boaz, acho que 2 ou 3 gerações depois, deu à luz a Jessé, deu origem a Jessé, que foi pai de Davi. E Davi é um dos ancestrais de Jesus. Então, pessoal, de forma bem rápida, né, bem sintética, para o vídeo não ficar muito longo, o que eu queria deixar para vocês de mensagem é que não importa de onde a gente veio, não importa quem foram os nossos avós, não importa quem foram os nossos pais, os nossos bisavós. A Bíblia tem um outro versículo muito legal lá em Provérbios que fala assim, ó, lá em Eclesiastes 7:8, fala o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então não importa o nosso princípio, não importa de onde nós viemos, não importa se nós nascemos num berço esplêndido ou numa manjedoura como Jesus. Veja, o próprio Jesus teve uma origem humilde. O próprio Jesus nasceu numa manjedoura. Como que o rei dos judeus nasceu numa manjedoura? É Deus confirmando a sua palavra, de que ele escolhe aquilo que para o mundo é loucura para envergonhar os sãos. Então, Deus mostra aqui que não é a nossa origem, não são as nossas heranças, não é o que a gente tem de bom ou de ruim, de positivo ou de negativo na nossa história, na nossa ancestralidade. Nada disso define o nosso futuro. Quem define o nosso futuro é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Veja, foram 36 gerações até chegar de Abraão até Jesus, cheio de bagunça, cheio de gente inapropriada, de comportamentos inapropriados. E eu nem tô julgando essas pessoas. Quem sou eu? Quem somos nós? Quantos comportamentos inapropriados nós já cometemos ao longo da nossa vida? Quantos erros nós já cometemos ao longo da nossa vida? E muitas vezes hoje a gente acha que a gente não é abençoado, que a gente está sofrendo, que a gente está pagando por um castigo. Deus não age dessa forma. Isso eu quero te falar, com certeza. Muitas vezes a gente colhe consequências, né, das nossas decisões, das nossas escolhas, mas não veja isso como um castigo de Deus, porque Deus, ele quer sempre nos abençoar, ele quer sempre abrir uma porta, uma válvula de escape para que a gente possa entrar pelo caminho certo, pelo caminho que ele tinha preparado para nós, e que muitas vezes, nós achando que nós sabemos demais, às vezes a gente escolhe um caminho que não é o que Deus preparou, e ele deixa, né? Eu já falei aqui do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo que Deus nunca vai nos tirar, ele nos deu isso desde Adão, né? Desde o surgimento nós nascemos com livre-arbítrio. Eu até acho que a gente tem liberdade demais, talvez a gente nem saiba usar bem essa liberdade, né? Mas enfim, Deus nos deu o livre-arbítrio, ele nos deixa escolher. Mas independente das escolhas que nós fizemos no passado, independente das escolhas que nem fomos nós que fizemos, às vezes foram escolhas erradas dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, pessoas que tinham influência, né, sobre a nossa vida, não importam essas escolhas. Importa é que Deus, ele quer nos ajudar, ele quer nos abençoar, ele quer nos guardar, ele quer nos manter debaixo do seu favor. Então, se existe alguma coisa no nosso passado que nos traz vergonha, que nos traz constrangimento, que nos traz inibição, que nos traz o pensamento equivocado de achar que não, eu realmente não tenho pedigree. Raabe tinha pedigree? Jacó tinha pedigree, né? Não tinha. Lia tinha pedigree? Não tinha. Mas essas pessoas foram escolhidas a dedo, né, por Deus, para serem aqueles que formariam a genealogia do nosso Salvador, do nosso Jesus, daquele que veio ao mundo para nos salvar. Foi por meio dessas pessoas, né, dessa genealogia, que Jesus veio ao mundo, né? E trouxe para nós o maior presente que Deus tinha para todos nós, que é a nossa salvação. E não é a nossa genealogia, não são os erros do passado que vão nos impedir de alcançar a salvação, porque a salvação, ela é presente, ela é dom gratuito de Deus. Basta a gente crer em Jesus, no seu poder, na obra da cruz, para a gente alcançá-la. Amém? Um abraço e até o próximo vídeo.